Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui em nosso canal. A pergunta é como conciliar a vida mundana e a realização de Deus? Me parece que nessa pergunta a intenção aqui é descobrir como unir essas duas coisas. O ponto é que não parecemos compreender o que é nem a vida mundana, nem a realização de Deus. É por isso que nós temos essa pergunta. Primeiro vamos compreender uma coisa. Não há qualquer separação entre a vida e Deus. Entre a vida, Deus e você. Não há nenhuma separação. Essa separação, ela é ideológica, ela é conceitual. Ela é apenas uma crença. E nós tentamos unir as coisas. O pensamento é esse. É fazer uma conciliação entre o mundo e Deus. Entre você e Deus. Entre você, Deus e o mundo. A pergunta é, o que é a vida? A pergunta é, o que é Deus? A pergunta é, quem é você? Pois eu digo, se você resolve essa terceira pergunta, você tem a solução das outras duas. Se você resolve a questão, quem é você? Se fazendo a pergunta, quem sou eu? Você irá compreender que não há separação entre Deus e você. E o que você chama de mundo é uma aparição dentro dessa única consciência, que é Deus, que é você. Então não há o que conciliar. Aqui, o que há de mais importante para você nesse momento é aprender sobre você. Aprender é algo extraordinário. Aprender é algo maravilhoso. A forma como nós compreendemos essa questão do aprender é usando a comparação desse aprendizado que temos recebido nesse antigo e velho formato, desde criança. Como é que aprendemos uma profissão? Temos que estudar, temos que praticar e temos que adquirir experiência. Então, adquirimos o conhecimento, adquirimos a prática, adquirimos a experiência e assim nos tornamos um profissional naquela área. Essa é a forma de aprender que nós conhecemos. Essa é a maneira que aprendemos as coisas. Desde a infância temos aprendido dessa forma. Adquirimos o conhecimento, adquirimos a prática e adquirimos a experiência. A experiência, a prática e o conhecimento. Isso faz de você alguém que sabe algo, que conhece algo. Essa é a forma usual de aprender. Aqui eu quero lhe convidar a uma nova forma de aprender. Primeiro, a aprender não sobre o que está fora. Não se trata de alguém aprendendo algo, mas esse eu, esse mim, esse você aprendendo sobre si mesmo, sobre si mesmo. Aqui você precisa de uma nova forma de aprender. A primeira maneira de aprender é pela acumulação. Conhecimento, prática, experiência. Essa segunda forma de aprender é pela observação. Aprender sobre si mesmo requer uma atenção
que lhe coloca numa posição onde existe um novo momento sendo visto a cada instante, a cada momento. E nesse ver, nesse aprender, não há acumulação, nem de conhecimento, nem de prática e nem de experiência. É um aprender no qual acontece um desaprender. Não é de acumular, é de se desfazer. Não é aprender mais. É ter a revelação de algo fora desse você, que você já sabe, que você já tem. É ir além dessa experiência de ser alguém para o novo, o inusitado, o indescritível estado de puramente ser. Esse aprender requer autoconhecimento. Então precisamos desse conhecimento sobre nós mesmos. O interessante desse autoconhecimento, como não é algo, e aqui eu me refiro a autoconhecimento dessa forma, como não é algo que um especialista está lhe dando a dica de como fazer, você não está aprendendo com um psicólogo, aprendendo com um analista, aprendendo com alguém que entende da pessoa. Você está aprendendo consigo mesmo. Não é aprender conforme o psicólogo ensina, como o analista ensina, como os livros de psicologia ensinam. É aprender pela autoobservação. Esse aprender requer um olhar para si mesmo, agora, aqui, nesse instante. E um olhar inteiramente novo, porque é um olhar livre da ilusão de que tem alguém olhando isso. De que existe um observador olhando alguma coisa, observando alguma coisa, vendo alguma coisa. Quando você faz isso, você cai na velha condição de acumular conhecimento, de acumular informação. Então não é conhecer a si mesmo no sentido da psicologia, mas é conhecer a si mesmo no sentido da percepção da consciência, agora, aqui. Nesse sentido, esse conhecer a si mesmo é meditação, é percepção da realidade. Meditação é a visão de si mesmo, sem esse sentido de um eu, aprendendo algo, conhecendo algo, descobrindo algo. A meditação retira a ilusão, retira o véu da dualidade. Que dualidade é essa? É a dualidade entre observador e coisa observada. Entre o aprendizado e o aprendiz. Entre aquele que aprende algo e algo sendo aprendido por esse alguém. Isso é a real aproximação do autoconhecimento. Então temos aqui a verdadeira presença da real meditação. Portanto, aprender sobre si mesmo é descobrir que não existe esse mim, esse eu. Isso lhe coloca em contato com algo que transcende a mente egóica, que transcende esse volume, esse peso, todo esse conteúdo, que é o conteúdo da mente, da consciência mental. Ao olhar para si mesmo, há um esvaziamento desse conteúdo.
É isso que eu chamo de real autoconhecimento. Verdadeiro aprender sobre nós mesmos. Notem que isso é o início, é o princípio, é a base fundamental da arte de ser consciência. Pura consciência. Sem esse senso do eu, sem esse senso do ego, desse mim. Isso é meditação. Vamos com calma para a gente colocar isso para você de uma forma muito simples. A ideia que você tem sobre si é uma coisa aprendida. Isso é resultado do conhecimento, da prática e da experiência. O sentido do eu está presente. É esse sentido do eu que se ofende com as pessoas, que se magoa com as pessoas, que se entristece com as pessoas, que tem raiva das pessoas e que também diz amar as pessoas, gostar das pessoas. Esse sentido do eu que tem amigos, que tem inimigos. Isso não passa de uma coisa aprendida. O sentido do eu, esse sentido do ego, é uma coisa que surgiu ao longo do tempo. Eu me refiro a esse tempo psicológico criado pelo próprio pensamento. Então, esse eu, esse mim, essa pessoa, essa mente egóica, eu tenho chamado de consciência mental. Isso é resultado do tempo psicológico. Um conjunto de memórias, um conjunto de lembranças, um conjunto de imagens formou esse eu. E é esse eu que está tentando encontrar alguma coisa chamada conciliação entre a vida mundana e a realização de Deus. É exatamente a ausência desse eu, o desaparecimento desse eu. Isso é o desaparecimento dessa dualidade, desse sentido de separação entre você e a vida, entre você e Deus. Portanto, o nosso trabalho aqui, para realizar a verdade de que só há Deus, só há essa consciência, só há essa presença, e essa presença assume uma forma que é esse mundo aparente, e essa presença é essa consciência que é o substrato de toda essa percepção, de toda essa visão, de toda essa experimentação da vida. Uma experimentação sem o experimentador, uma visão sem o observador. A vida como ela é, a vida como ela se mostra, sem o sentido de uma ego-identidade. Isso é iluminação espiritual. Isso é real realização de Deus. E isso não exclui a vida de relações com o mundo, de relações com pessoas, com objetos, a relação com lugares, com coisas, a relação com sentimento, com emoção, com pensamento. Aqui o que desaparece é a ilusão do ego, do mim, do eu. A vida como ela se mostra é amor, é beleza, é felicidade, é paz. A contradição, o conflito, o sofrimento, isso é algo que está presente
nesse sentido de separação, nesse sentido de dualidade. Então, a arte de aprender sobre si mesmo está em ir além desse si mesmo. A arte de aprender sobre si mesmo está na beleza de compreender que esse si mesmo não é real. Esse mim, esse eu. O pensamento formulou isso. Ele fez acreditar que há alguém quando apenas ele está presente. O que eu estou dizendo é que o pensamento está presente e ele se apresenta como resultado dessa memória, dessas experiências guardadas, acumuladas no cérebro. E ele diz que há uma identidade presente produzindo esses pensamentos. Isso é o próprio pensamento contando para você. O pensamento diz, eu. Ele está tentando se passar por você. E ele vem fazendo isso há muito tempo. É isso que eu tenho chamado de estar identificado com o pensamento. Nós estamos identificados com o pensamento. Então, o que o pensamento diz, acreditamos que somos nós que está dizendo. O que o pensamento apresenta, acreditamos nós que somos nós que estamos apresentando. O modelo de uma identidade psicologicamente imaginada pelo pensamento é aquele que sente, é aquele que pensa, é aquele que faz, é aquele que gosta, é aquele que não gosta, é aquele que tem opiniões, julgamentos, conclusões, avaliações. Nós acreditamos que somos nós. E, na verdade, é esse fundo, é esse condicionamento, é essa identificação equivocada com o pensamento que está criando essa sensação de alguém na ação, a sensação de alguém na escolha. A extrema gravidade disso é a presença do sofrimento psicológico presente em cada um de nós. O medo tem suas diversas e variadas formas. Os temores são diversos. A pessoa, o eu, o mim, tem medo. O marido tem medo da esposa. A esposa tem medo do marido. Por sua vez, o pai tem medo dos filhos. Os filhos têm medo dos pais. O medo nos faz dizer coisas, falar coisas e agir escondendo, disfarçando, usando de subterfúgios, de mentiras. Tudo isso em razão da presença do medo. Então, há esses medos e há outras formas de medos. O ser humano vive no medo. Ele vive nessa tensão, nesse estresse. Ele tem medo do passado. Algo que ele fez pode ser descoberto. Então, ele tenta ocultar dos outros, porque há medo. Ele carrega o medo de ser pego, de ser descoberto, de ser desmascarado. Ele tem medo do passado, o ser humano, ele tem medo do futuro. O medo tem diversas expressões. O sentido de dor presente, por exemplo, na ansiedade.
os quadros de ansiedade. Alguns são mais leves e outros são muito mais pesados, difíceis, agudos, dolorosos, em razão do medo. A natureza da mente egóica é medo. Esse é o sentido de ser alguém nessa experiência. Então, em razão de todo esse desespero, desse profundo condicionamento psicológico, dessa vida presa a essas estacas, as estacas dos temores, todas presas a uma estaca central, que é a estaca do medo. Psicologicamente, estamos dentro dessa condição. Isso é sofrimento. Isso é algo de extrema gravidade, quando esse sentido do eu está. Então você se aproxima desse trabalho e tenta uma maneira ideológica também, imaginária também baseada no pensamento também, de alcançar essa coisa sem nome, sem forma, indescritível, extraordinária, de grande e intensa beleza chamada Deus. E acredita que pode alcançar isso conciliando a vida mundana com isso. E para você, vida mundana é a vida. A vida de relação com o mundo à sua volta. Olha, compreendam isso, não há tal coisa, porque não há essa separação. O problema único está nesse fundo de condicionamento psicológico. Não está na vida como ela é, não está no mundo como ele é. Mas nesse sentido de um eu presente, de uma ego-identidade presente nessa experiência. Então, pelo autoconhecimento, por essa visão direta, esse olhar para si mesmo sem se confundir com a ilusão de alguém presente quando um pensamento surge, ele pode ser observado. Quando um sentimento surge, ele pode ser observado. Quando uma sensação surge, ela pode ser observada. E observar sem julgar, sem comparar, sem rejeitar, sem tentar se livrar do que quer que esteja surgindo agora, aqui. Essa é a forma de nos aproximarmos do real aprender sobre nós mesmos. Isso revela autoconhecimento. Isso revela que não há qualquer eu, qualquer mim, qualquer identidade presente nessa experiência. Então, isso que está aqui se desfaz. Nunca entramos em contato direto com o medo, porque sempre tem a ideia de alguém para controlar isso, para fazer algo contra isso, para se livrar disso, para tentar deletar ou esquecer isso. E quanto maior é o esforço nessa direção, mais o sentido do ego se estabelece, sustentando esse medo. Então, o ser humano vive a vida inteira com medo, em ansiedade, em depressão, em tristeza, com essa dor da solidão. Ele não pode dormir direito à noite porque ele sofre de insônia. Ele carrega diversos quadros de dor psicológica, de infelicidade. E para escapar disso, ele apela para a bebida, ele apela para o sexo, ele apela para as drogas, ele apela para práticas de meditação terapêuticas, o que funciona temporariamente como uma auto-hipnose, porque ele pode relaxar temporariamente, ele pode induzir a si mesmo a um estado psicológico de mais calma, de mais tranquilidade.
Mas esse silenciamento do pensamento a partir de uma técnica, de uma prática, isso não resolve. Essa agitação psicológica precisa terminar e apenas a real meditação pode fazer isso. Esse contato consigo mesmo, que é real meditação, é o que nós temos nesta vida, nessa existência, de mais extraordinário. É a arte de ser consciência, que é meditação. Quando isso acontece, floresce o despertar da consciência, a iluminação espiritual. Então acontece uma mudança no próprio corpo. Esta energia que antes estava desperdiçada nessa condição do ego, nessa condição do eu, desse mim, que estava antes desperdiçada nesse conflito, no conflito do medo, no conflito dos desejos, no conflito das escolhas, no conflito das imaginações, no conflito dos pensamentos caóticos, de toda essa tagarelice interna, essa energia que antes estava desperdiçada, aí ela se volta para dentro e acontece uma mudança nesse corpo-mente. Então, a realização da verdade sobre quem você é floresce com o despertar de uma energia inteiramente nova que você tem dentro do corpo. Quando ela desperta, na yoga isso é conhecido por Kundalini, quando ela desperta acontece uma mudança, uma transformação física e psíquica no próprio organismo. Algo inteiramente novo surgiu. Alguns chamam de iluminação espiritual ou despertar espiritual. É disso que tratamos aqui em nosso canal, também em encontros presenciais e encontros online. E vamos trabalhar isso juntos. E se inscreve no canal. Se você não se inscreveu ainda, você cai numa ilusão. A ilusão da construção de uma identidade, de um eu, de uma entidade presente, aqui e agora nessa experiência. Podendo, por exemplo, se lembrar do que aconteceu a ela. Isso não é real.